Gesto de Gestão. Olá, tudo bem aí com você? Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Gesto de Gestão, que é o podcast da administração dos escritórios de advocacia. Alexandre Lupe falando aqui com você e também junto comigo André Porto Alegre, que é jornalista, especialista em gestão legal. E para quem sem rodeios, vou mandar a pergunta logo de cara, assim, André. É verdade que pedir demissão é como arrancar um band-aid? O medo geralmente é pior do que o ato em si? Nossa, Lupe, essa foi uma pergunta direta, né? Então, vamos lá, repete, por favor. Não, repete a pergunta. É verdade que pedir demissão é como arrancar um band-aid? O medo geralmente é pior do que o ato em si? Sim. É uma resposta objetiva. Pelo menos, Lupe, para os consultores da Lateral Link, que é a principal empresa de recrutamento do mercado da advocacia americano. A empresa foi fundada em 2005 por um grupo de jovens ex-advogados. Então, é uma coisa curiosa, que eles eram advogados e se dedicaram à questão do recrutamento. Eles foram liderados pelo Michael Allen, que além de fundador, é o CEO hoje da Lateral Link, dessa companhia. Ele está baseado no escritório de Los Angeles e se concentra exclusivamente em colocações de sócios e conselheiros gerais para as principais bancas de advogados dos Estados Unidos. Antes de fundar a Lateral Link, Allen trabalhou como advogado no Gibson, Dunn & Kushner, o 15º maior escritório do mundo, com uma receita aí na ordem de 2,1 bilhões de dólares e 1.424 advogados. E na Iriel Manela, um escritório listado entre os 200 maiores do mercado americano, na 183ª posição. Não, estudei. Falar esses números às vezes é difícil, né? Esses têm uma receita de 132 milhões de dólares e 64 advogados. Mas como essa história do band-aid, André? Tá todo mundo curioso e até eu aqui. Eu vou ter que contar. Nos últimos 10 dias de 2021, a Lateral Link escreveu artigos sobre o pedido de demissão de advogados. Então olha que interessante, os artigos pedido de demissão. Um movimento crescente entre profissionais dos grandes escritórios dos Estados Unidos, apresentado pela empresa da seguinte forma. E aí vou contar como é que a empresa apresentava. Todos nós já ouvimos muito que este ano é o ano da grande renúncia. Como é o caso de muitos setores, os escritórios de advocacia estão enfrentando um volume incomum de demissões. Em nossa função, estou falando como a Lateral Link fala, em nossa função de recrutadores, nós da Lateral Link temos um assento na primeira fila, tanto na mecânica do processo de demissão, quanto na angústia emocional que isso às vezes acarreta. Da incerteza sobre a decisão de renunciar, ao desconhecimento de como avisar profissionalmente e a ansiedade de como responder a uma contra-oferta. Os advogados que pensam em deixar emprego têm muito em que pensar, falou a Lateral Link. Então não está mais preocupada só com o recrutamento, está preocupada com a demissão, né? Eu achei isso interessante, por isso que eu te trouxe, Lupe. Agora nós vamos dar aula de como gesto de demissão. Um outro programa que a gente vai fazer, que é o gesto de... a tal da retenção, né? Não, é interessante. Olha só, o primeiro artigo era dividido em subtítulos, que ofereciam as pistas daquilo que, segundo os especialistas, que segundo eles estão sentados na primeira fila, né? O pessoal da Lateral Link que recruta está sentado na primeira fila de quem demite também. E ele é um checklist do que deve ser levado em conta na hora do que eles chamam de renúncia, né? E inclusive chamaram de a grande renúncia. É muito interessante, Lupe, porque isso, e os advogados que estão nos ouvindo sabem disso, é muito sensível essa questão do desligamento, tá certo? A gente vai ver ainda no programa de hoje, tem uma certa sensibilidade, então eu quis trazer um pouco esse assunto, porque muitas vezes são contratados como estagiários, fazem uma carreira, enfim, tem um aspecto aí interessante. Inclusive eu até te provocar aqui sobre a questão da renúncia, né? E você já estava dando aí um panorama sobre esse aspecto, né? Perceber o aspecto da renúncia, né? Isso tem um significado, né, André? Sem dúvida. A palavra renúncia tem um significado mais realista que a transferência de ativos representados pelos advogados. Nós aqui, Lupe, nós dois já tratamos desses assuntos como transferência de ativos, né? Uma movimentação de ativos, né? E ativos aqui estariam representados pelos próprios advogados. Na realidade,
Geralmente, o que eles fazem é renunciar a uma posição em prol de outra, real ou desejada. Então, assim, a gente nunca sabe se o que vai ser, se a grama do vizinho, né, realmente é mais verde. Nessa lógica, um advogado não pediria demissão, mas renunciaria a uma situação para migrar para outra situação. E nesse aspecto, as razões podem ser múltiplas e têm conotação tanto pessoal quanto profissional. Por isso é que eles usam o termo de renúncia. André, você falava de um checklist da demissão, e isso é muito interessante, porque a gente já viu checklist para ganhar colocações, né? Mas para desistir delas é a primeira vez. Então, né? Por isso é que vou aqui agora num serviço, né? Serviço. Vamos agora na nossa pauta serviço. Isso, muda né? até a trilha Muda agora. a trilha, pauta serviço, que é o seguinte, você que está no carro e quer pedir demissão, tem aqueles que estão no carro e querem um emprego. Esses a gente indica. Agora vamos pro carro que quer pedir demissão. O que quer pedir demissão já vai dar essa dica. Como eu pude dizer antes, Lupe, as credenciais dos consultores da Lateral Link é de uma turma muito enfronhada no mercado da advocacia. Então, portanto, se eles falam sobre checklist, eu acredito que é importante nós fazermos esse checklist. Estou fazendo esse disclaimer, porque senão parece que, assim, claro que tem coisas que parecem absolutamente óbvias, mas eles vivenciam isso, né? Porque são ex-advogados e são recrutadores. Então, a sequência é a seguinte: lápis e papel na mão, por favor, né? Há uma questão que eles colocam de gerenciar dúvidas sobre a decisão de sair, né? Então, a gente sabe disso, já muitos de nós enfrentamos isso, você tem que gerenciar essas dúvidas, né? A melhor coisa é efetivamente você estar convicto de que você quer sair mesmo. Quem sabe o melhor seja, pega um papel, divide no meio, prós e contras, o que é bom, o que é ruim, etc e tal, faz uma questão um pouco mais até cartesiana disso, mas você tem que gerenciar. Então, essa decisão tem que ser uma decisão gerenciada, ela não pode ser uma questão recorrente. Eu todo dia quero sair e todo dia eu não saio, né? Então, eles colocam isso como uma questão interessante. A outra que eles chamam que é cronometrando sua demissão, ou seja, faça um timesheet efetivamente disso, né? Que dia que eu falo, com quem eu falo, quanto tempo eu fico, como é que eu vou fazer, quando é que eu assumo no outro, eu quero ter uma semana de folga, quero passar no período sabático que a gente falou num programa, num episódio na Itália, né? Quer dizer, cronometre essa saída, planeje. O que ele fala cronometre tem um sentido de planejamento. Para quem contar, né, Lupe? Pra quem eu conto? O cara, quando toma a decisão, ele já sai contando pra dentro de todo mundo. Aí não conta pra quem tinha que contar. Ou seja, quando chega em quem tinha que contar, já todo mundo sabia. Porque isso, né? Nós não precisamos ter a Maria aqui pra saber que o rádio peão aqui funciona. Que o rádio é a essência. Ela faz essas ondas se propagarem, né? A gente sabe como é que isso funciona. E geralmente nesse aspecto, quando isso acontece e acontece aos montes, quando chega nesta pessoa a contar, a relação já tá completamente ruim, né? E ele coloca isso, né? Então, depois tem uma outra coisa, o que dizer, né? Então pensa no que dizer. Porque a gente às vezes tenta resolver todos os problemas do passado agora, né? Agora eu vou contar tudo. Agora eu vou contar que na festa do final do ano eu não gostei, que aquele panetone não ser uma marca tal eu achei fraquinho, etc e tal. Agora eu vou abrir as burras. Nunca tive mais do que direito a 3 cafés por dia. E o prazer é contar, né? Então assim, pensa no que vai dizer, pelo amor de Deus. E o que fazer depois de avisar. Então não vai me ficar, não vai me correr, né? Ficar deprimido, né? Chorar. Depois conta e sai correndo. Conta e sai correndo. Quer dizer, pensa no que fazer. Esses conselhos, Lupe, agora, eles estão nos artigos mesmo, tá certo? É exatamente isso. Mas, em sua maioria, eles são óbvios, né? Mas dificilmente sistematizados, Lupe. Então, eu trouxe isso aqui porque, primeiro, que ele é dirigido para advogados, né? E segundo, que eles estão sistematizados por esses advogados no momento de se desligar de um escritório. Há reflexões, Lupe, que eles colocam nesse primeiro artigo de toda a ordem. Por exemplo, você deve estar preparado para qualquer reação. Seu chefe pode ser solidário ou colegial, frio ou desdenhoso, cético ou zangado, ou desinteressado. As perguntas podem variar de para onde você está indo? Ou por que você está indo embora? Ou ainda, por que você não me disse que estava infeliz? Então, seja qual for a reação, não leve para o lado pessoal.
diz o artigo da Lateral Link. Esteja ciente de que seu chefe tem outros assuntos para cuidar, além de seus planos de carreira. Então também tem uma coisa da supervalorização que a gente dá, que os advogados dão, na visão deles e outros profissionais também, quando se desligam, né? Hoje é o grande dia, eu vou falar que vou me desligar, e o cara tá com outras coisas. Então ele pode ser desdenhoso, ele pode ser infantil, ele pode ser cético, ele pode ser... Eu queria sempre dizer uma coisa, que eu só vou fazer uma coisa que eu sempre acho interessante, porque eu já vivi em escritório de advocacia, que aí a pessoa pede demissão e ele fala assim, mas por que a porta sempre esteve aberta? Porta aberta é uma figura de linguagem que está distante da empatia que qualquer superior hierárquico possa ter. Porta aberta não é empatia. Porta aberta é uma situação física. É a porta aberta. Só. Qualquer leitura para além disso não faz com que as pessoas se sintam mais próximas. Então acho que tem que ter cuidado, porque assim, minha porta sempre esteve aberta, por que não falou antes? Porque não tinha condições de lhe falar. Porque a porta aberta não era um sinal da condição de se tratar desse tipo de assunto. Então, eu já ouvi diversas vezes sócios fundadores, né, que se sentem absolutamente traídos quando os advogados mais jovens se desligam. Eu trabalhei numa empresa de comunicação, onde meu diretor estava com a porta sempre aberta. Porém, ele sentava de costas para a porta, é sério. Ótimo. Mas, André, eu preciso te confessar que eu nunca havia pensado nesse assunto que você acabou de explanar aqui, com muito bom humor, mas que na verdade é um assunto tenso, né? Com essa perspectiva, é surpreendente até que ponto que a gestão legal nos Estados Unidos chega, né? Isso é muito interessante. E de novo, nós não estamos sendo aqui imperialistas, nem temos uma bandeira dos Estados Unidos aqui no estúdio, mas é um mercado, como você sempre costuma dizer, que nos traz aí bons exemplos, né? Na realidade, Lupe, é muito interessante você colocar essa questão que não somos imperialistas, porque não somos mesmo, dois brasileiraços aqui, né? Sem nenhuma coisa. Mas eu acho interessante que os nossos ouvintes saibam. Quer dizer, essa é a proposta do gesto de gestão. A proposta do gesto de gestão foi identificar que havia uma carência de dados e na simetria de informações sobre a gestão legal no Brasil, em que pese os esforços de muitos profissionais que se dedicam a isso. E nós decidimos, então, fazer essa ponte entre aonde a gestão legal tem um grau de sofisticação, que é os Estados Unidos, né, maior inclusive do que a Europa, e o mercado brasileiro. Então, eu não me sinto nada constrangido, às vezes, quando a gente está escrevendo, né, as ideias para o gesto de gestão, etc. e tal. Ele faz parte, sim, de uma pesquisa voluntariosa sobre aspectos da gestão legal nos Estados Unidos, porque eu nunca vi um líder de banca de advogados no Brasil falar sobre demissão. Né? E eu duvido que as grandes escolas da advocacia de direito no Brasil, que formam advogados, etc. e tal, tenham um professor que já tenha falado sobre demissão. E deveria ter. Faz todo sentido a tua observação. Para o mercado da advocacia, inclusive a brasileira, o desligamento de um advogado não é um processo de substituição de um profissional. Muitas vezes os advogados mais jovens foram atraídos pelas bancas na condição de estagiários, aquilo que falávamos alguns instantes atrás. Portanto, houve um investimento da sociedade de advogados naquele ativo, o que faz com que a saída provoque um sentimento de perda muito frequente e de consequências emocionais danosas para as partes. André, agora me fala sobre o outro artigo. O outro artigo, Lupe, a Lateral Link abordou de maneira muito objetiva as contra-ofertas. Isso eu achei sensacional. Quer dizer, o que você deve fazer se seu empregador responder ao anúncio de demissão com uma oferta aparentemente atraente para permanecer em sua atual colocação, no seu atual escritório. Isso é sensacional. Porque isso pode vir. Não quero perder, etc. Então, o cara lá foi maltratado, né, durante anos. Aí chega, pede demissão, aí o chefe fica assim, olha, mas por que você não fica? E aí o advogado tem que decidir sobre isso. Segundo os conselheiros da Lateral Link de recrutamento, né, quer dizer, que é uma empresa de recrutamento com atuação em grandes cidades dos Estados Unidos e Hong Kong, a rotatividade, e eu estou trazendo isso para dizer que ele tem exemplos do que eles vão falar, tá? A rotatividade de advogados é cara. Procurar um substituto e treinar o novo contratado para ter sucesso na função custam caro. O escritório de advocacia pode ter que recusar trabalhos por falta de pessoal ou, na maioria dos casos, direcioná-los para outros advogados, o que causa
desgaste. Então a contraoferta passa a ser uma realidade dos advogados que eventualmente pedem demissão. Esses fatores são duplamente significativos em um mercado lateral robusto, ou seja, de muita movimentação de laterais, né? Laterais são exatamente os advogados de determinadas áreas de atuação. Como o que estamos agora. Substituir um advogado não será fácil e provavelmente levará muito tempo. Com esse contexto, não será surpresa que as lideranças da banca apelem para a tentativa de reverter a decisão tomada. A resistência costuma surgir na forma de perguntas como: não podemos persuadi-lo a ficar? Ou, você pode pensar sobre isso por alguns dias? Eu acho engraçado, por isso que a primeira coisa era o seguinte: pensa direitinho no que está fazendo. Isso. Entre os conselhos de como se portar diante da contraoferta, é pertinente considerar a seguinte abordagem: não se deixe levar pelo arrependimento. E eles trazem aí uma coisa que é o seguinte, ó: a maioria dos advogados que demonstra fraqueza momentânea desiste da demissão. O cara desistiu. Diante de uma contra-oferta, percebe rapidamente que cometeu um erro. As promessas feitas para mantê-los geralmente acabam sendo vazias. A cultura de um escritório de advocacia não muda da noite para o dia. Pior é quando um advogado percebe que deveria ter seguido sua decisão de sair e descobre que a banca para a qual pretendia ingressar preencheu a vaga. É um mercado muito ativo, Lupe. A gente traz muito essas questões de contratação, já trouxemos em episódios anteriores a questão das faculdades, já trouxemos as questões das fusões. A gente aborda isso porque é um mercado absolutamente ativo. Então, não dá, vai ter outro, tá? Se não for você, vai ter outro. André, sabe que eu nem vou fazer hoje? Eu nem vou perguntar do Brasil, tá? Eu até desisti. Não é que o assunto foi muito bacana, porque eu entendo que o assunto tem aderência à advocacia nacional também. Por isso, qual é o gesto de gestão de hoje? Você está coberto de razão sobre a aderência nessa coisa da movimentação, e a mesma abordagem serve perfeitamente para a realidade brasileira, Lupe, onde também existe um crescimento de desligamentos ou renúncias, como os americanos preferem chamar. O gesto de gestão de hoje é sobre qualificação, porque eu acho que tem a ver um pouco com isso, né, com essa movimentação desses ativos ou com essas renúncias, né, cada vez escritórios procurando pessoas mais qualificadas. Achei que era interessante tratar desse assunto em um episódio que aborda a trajetória dos advogados por diferentes bancas. Por isso quero destacar a iniciativa do escritório brasileiro. Olha só, Lupe, você não perguntou sobre o Brasil, mas eu vou falar sobre um escritório brasileiro, né? Por isso quero destacar a iniciativa do Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, 998 milhões de reais de receita bruta no ano de 2020, com 637 advogados, que em associação com a Fordham University promoveram a segunda edição do Structural Issues in Law Firm Management, com sessões sobre modelos e estruturas de negócios, de escritórios de advocacia, sistemas de remuneração, liderança e governança, tecnologia, cibersegurança, eficiência, recrutamento e relacionamento com clientes. Então vamos lá, um grande escritório brasileiro chamado... Foi mais fácil, eu falei. Agora estou trazendo os escritórios brasileiros, você viu alguns episódios atrás, falamos do Opsi Bloom, agora estamos falando do Matos Filho, grandes escritórios, grandes bancas de advogados, com os seus gestos de gestão. E isso é uma novidade dessa segunda temporada. O Matos Filho, em associação com o Fordham, promove um curso sobre esse tema. E olha que interessante o nome do curso: Structural Issues in Law Firm Management. Quer dizer, é exatamente sobre gestão de escritório, né? A estruturação e gestão de escritórios de advocacia. A iniciativa, que é recomendada para sócios, associados sêniores e líderes de escritórios de advocacia, está sendo realizada online e terminará com um seminário presencial opcional em Nova York. Lembrando que a Fordham fica em Nova York, inclusive um prédio lindíssimo. Se tiverem oportunidade, nossos ouvintes podem procurar, um prédio lindíssimo mesmo. Amadeu Ribeiro, que é o sócio que administra a unidade do escritório Matos Filho em Nova York, e o Tony Jigger Fine, reitor adjunto da Fordham Law, para programas internacionais para não advogados, reforçaram a iniciativa deste ano para incluir sessões com contribuições de mais escritórios de advocacia, mais oportunidades para que os participantes colaborem e palestras de alto nível. Uma das novidades do programa, eu vou ler de novo, porque já que o nome era em português, agora eu leio em inglês mesmo, que é o Structural Issues in Law Firm Management, que na essência mantém o conteúdo da primeira edição, que foi realizado o ano passado,
também de maneira online, é que este ano haverá mais representantes que dependem de escritórios de advocacia para o desenvolvimento dos seus negócios e que estarão participando como palestrantes. Então, assim, é quase que um workshop com clientes que dependem do escritório de advocacia para o desenvolvimento. Queria trazer isso como gesto de gestão, queria saudar as equipes do Matos Filho, um grande escritório, a diretora de comunicação, que é a Ive, que é uma jornalista também, uma colega minha. Convidados para participar aqui em algum momento. Por favor, em algum momento vamos trazer a Ive, porque achei essa iniciativa muito interessante, então queria divulgar. É fácil até localizar como é que é o conteúdo programático e faço votos que em 2023 a iniciativa se repita. Bacana, André. Pois é, esse foi mais um episódio muito gostoso de ouvir, de participar. Obrigado por mais uma aula, professor André. Esse foi o nosso episódio número 29 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Por aqui o Alexandre Lupi junto com o André Porto Alegre, que é o dono da iniciativa aqui do nosso Gesto de Gestão. André, que é jornalista e também especialista em gestão legal. Na mesa de som tá Marian Nunes, sempre dando aquela força pra gente, na edição também, na montagem e na distribuição, a nossa querida Compasso Collab fazendo tudo isso pra gente. E é isso, a gente se fala na próxima edição. Obrigado. Gesto de Gestão.